Kaique, a letra F da 4 que faltou está aí na tela, tá bom? Você que chegou agora, só dá uma olhada. Então a questão 5 envolve o conceito de teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras é uma relação para a gente determinar um lado no triângulo retângulo. Então você tem lá o triângulo retângulo. Eu vou fazer um exemplo aqui, tá? Ó. Então a gente vai ter o triângulo retângulo, ó, o ângulo reto aqui. O lado maior, que é o lado oposto ao ângulo reto, é A. Aí os outros dois lados é BC, não importa a ordem, tá bom? Teorema de Pitágoras é uma fórmula, digamos assim, uma relação. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Por exemplo, se eu tenho um triângulo aqui e tem um lado medindo 6, outro lado medindo 8, para a gente achar a medida do terceiro lado, substituímos na relação. Então vai ficar assim, A ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então fica 36 mais 64. A gente soma e vai ter 100. Aí tá vendo que esse A está sendo elevado ao quadrado? A gente joga isso para o outro lado como um radical. Então, ó, raiz quadrada de 100 é 10. Então, o lado desconhecido vale 10. Vocês vão pegar essa relação que eu passei para vocês e vão jogar, vão resolver, desculpe, a letra A. Então, olha só a letra A. A letra A, vocês têm lá um triângulo em amarelo. Tem um ângulo reto, aqui mede 2, aqui mede 6. E aqui, olha, está como X. O 2 e o 6 é o BC, o X é o A. É só substituir na relação e determinar o valor de A. Tá bom? Então, quem puder aí resolver. Olha lá, o Estevão mandou uma resposta. Alguém mais já fez? Só o Estevão. Beleza, Luiz Otávio. Mais alguém? Tá, então vamos dar uma olhada. Fica assim. Vou fazer até de vermelhinho aqui para ficar diferente. Ó. X ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, x ao quadrado igual a 4 mais 36, certo?
x ao quadrado igual a 40. X igual a raiz de 40, certo? Raiz de 40, você pode fazer assim, ó, vou fazer um esqueminha aqui do lado. A raiz de 40 é igual a raiz de 4 vezes raiz de 10. Então vai ficar 2 raiz de 10. O enunciado fala que raiz de 10 é 3,6. Então vai ficar 2 vezes 3,6 igual a 7,32. Que 7? Mongo. É 6 aqui, né? Tá aí, pessoal. Essa é a letra A. A letra B tem uma figura que é um quadrado. Ah, pessoal, o Estevão estava certo. Eu que dei uma dormida na hora de colocar o número. Olha só, a letra B é um quadrado. Mas ele foi repartido em 2 triângulos, né? Então dá para fazer normalmente, para achar o x. Façam lá. Enquanto eu abro um espaço aqui. Então a letra B fica x ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então mandaram x igual a 9. Então vamos lá. Vai ficar 9 mais 9, 18. Raiz quadrada de 18 é... A gente vai lá no canto. 18 é raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 9 dá 3. A de 2, o exercício fala que é 1,41. Multiplicando 3, 12, olha lá, 4,23. Então, essa é a letra B da 5. A 6 vai na mesma pegada, ó. Quem entrou com o nome Mundo das Primas Carneiro? Quem é essa pessoa? Mundo das Primas Carneiro. Olha, todo mundo que não se identificar aí, eu vou retirar. Aí se levar falta não é problema meu. Não, eu quero que a pessoa confirme.
tudo bem. Então, ó, confirmou, não tem problema. Ótimo. Eu sei, Bia, você entrou bem atrasado, inclusive. Tudo bem, Carol. Então vamos lá. Questão 6. Quando traçamos uma das alturas de um triângulo equilátero, ele fica dividido em dois triângulos congruentes. Aí alguém vai estar pensando, o que é isso que ele está falando? Ué, o que é um triângulo equilátero? É um triângulo que tem os três lados com as mesmas dimensões, né? Aí traça um segmento, a altura, e ele fica dividido em dois triângulos retângulos congruentes. Tá, o que é isso? A gente pega o vértice mais alto e traça uma linha reta de forma que ela, né, projete 90 graus em relação ao solo, né, à base do triângulo. Aí você vai ter um triângulo à esquerda e um à direita que são exatamente iguais, por isso congruentes. Tá bom? Aí a apostila passa uma relação para determinar a altura de um triângulo equilátero. Essa relação é a altura é igual ao lado vezes raiz de 3 sobre 2. Então, na letra A, vocês vão fazer o seguinte. Calcule a medida da altura de um triângulo equilátero cujos lados medem 4. Então, na letra A, o lado do triângulo vale 4. É só substituir o 4 aqui na relação e verificar se dá para simplificar. Tá bom? Então, façam isso. Vamos lá, pessoal. É só substituir na relação. Ana Júlia, você tem uma fórmula. Tá vendo onde está o L? Você vai trocar o L pelo 4. Isso aí, Estevam. Isso aqui você não precisa saber fazer. Isso daqui vem pronto. É uma relação para descobrir a altura do triângulo equilátero. O que você tem que fazer? Você tem que pegar o valor do lado. Ó, o lado vale 4. Você tem que pegar o valor do lado e substituir. Então fica h igual a 4 vezes raiz de 3 sobre 2. Dá para simplificar o 4 com 2. Ó. 4 divididos por 2. 2. Então, 2 raiz de 3 centímetros é a altura do triângulo equilátero. A letra B diz assim: se a medida dos lados de um triângulo equilátero for expressa por um número racional, então a medida da altura será expressa por um número irracional. Essa afirmação é verdadeira? Olha, não pede nem para justificar. Ele está dizendo o seguinte, em outras palavras.
aqui na letra B ele está querendo dizer o seguinte: a gente tem o conjunto dos racionais. E a gente tem o conjunto aqui dos irracionais. O conjunto dos racionais tem lá o número 2, o número 4, 1/2, raiz quadrada exata, por exemplo, a raiz quadrada do 9, que é exata, dízima periódica e tudo mais. O irracional tem lá raiz de 3, que não é exata, o π, que é uma dízima não periódica, né? Dízimas não periódicas, dízimas sem repetição. Tá vendo? Beleza. A letra B está falando assim: se você tem um triângulo equilátero cujo número, né, cuja medida é expresso por um número racional. Então, olha só na letra A. O 4 é um número racional. Isso significa que a altura pode ser um número irracional? Quando a gente jogou o 4 dentro da fórmula, a gente chegou ao valor da altura. A altura é 2 raiz de 3. 2 raiz de 3 é racional ou é irracional? Isso, irracional. Então, a gente coloca na letra B somente sim. Sim, Luciano. A Beatriz, o Matheus Bueno. E se for a Caroline, já estão presentes. Agora, olha só, a letra C. Calcule a medida da altura de um triângulo equilátero cujos lados medem raiz de 12. Obrigado, Luciano, e você também. Então, olha só, na letra C, a gente tem o lado medindo raiz de 12. A gente vai pegar esse raiz de 12 e vai substituir na fórmula. Então, fica h de altura igual a raiz de 12 vezes raiz de 3, tudo isso sobre 2. Lembre-se, quando a gente tem duas raízes e nós temos uma multiplicação, né, a gente consegue alterar o valor interno. Então, raiz de 12 vezes raiz de 3 é possível resolver, tá bom? Então, caprichem aí, moçada. Olha lá, o Estevão disse que a altura é igual a 3. Quem mais chegou nessa resposta? O Estevão tá um veneno hoje, né? Chegou também, hein, Gabriel? Então o Estevão tá certo. Beleza. É um orgulho mesmo. Então, olha só. 12 vezes 3 é 36. Então, ficou aqui raiz de 36 sobre 2. Raiz quadrada de 36 é 6. 6 sobre 2, 3. Portanto, a altura desse triângulo é de 3 centímetros. Belezinha. Para a questão 7, eu vou precisar abrir um espaço aqui, tá bom? Então, ó, pessoal, já estou lá na 19.
Então, vou abrir um espaço aqui para poder explicar 7. Assim que eu terminar 7, eu faço a chamada. Então, na 7 diz o seguinte: na atividade anterior, vimos que existe uma relação para calcular a medida da altura de um triângulo equilátero, conhecendo-se a medida dos lados. Então, se você tem um triângulo equilátero e você quer achar a altura, você faz h igual a L raiz de 3 sobre 2. Beleza. Imagine agora um triângulo equilátero cuja altura mede 6. Qual é a medida dos lados desse triângulo? Então, olha só, eu tenho a altura. A altura é 6. E eu quero descobrir o valor do lado. Olha só, eu consigo determinar através da fórmula. Ó. H igual a L raiz de 3 sobre 2. O que eu faço? Bom, eu vou trocar o H por 6. 6 igual a L raiz de 3 sobre 2. Esse 2 que divide, eu jogo ele para o outro lado, ele passa multiplicando. Então, eu vou ter 6 vezes 2 igual a L raiz de 3. Multiplico. Vou precisar de mais espaço aqui, estou liberando espaço. E travou minha tela bem agora. Que beleza! Então, 6 que multiplica 2, 12. Agora eu tenho 12 igual a L raiz de 3. Essa raiz de 3 está multiplicando L. Então, eu tenho que passar ela dividindo 12. Vai ficar assim, 12 divididos por raiz de 3 igual a L. Aí surge uma novidade. Como que eu faço para dividir um número por uma raiz? Para a gente dividir qualquer número por uma raiz, a gente usa um processo chamado racionalização. Então, eu vou fazer aqui a chamada racionalização. O que é isso? O ato de racionalizar é eu construir uma segunda fração eu vou construir. Lógico, Ana Júlia. Eu vou construir uma segunda fração só com radicais. E esse radical é o raiz de 3, porque é ele que eu quero tirar daqui. Então, se aqui tivesse um raiz de 5, eu montaria essa fração que está em azul só com raiz de 5. Tá? Se eu tivesse a raiz de 7, eu montaria só com raiz de 7. Por quê? Porque eu quero tirar o radical de baixo da fração. E a única maneira é eu multiplicando ele por ele mesmo. Então, vai ficar assim, 12 vezes raiz de 3, 12 raiz de 3. Raiz de 3 que multiplica a raiz de 3, fica a raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9 existe, não existe? Então, fica 12 raiz de 3 sobre 3, porque a raiz quadrada de 9 é 3. Aí eu posso dividir o 12 por 3. 12 divididos por 3, 4. Então, o lado desse triângulo, cuja altura é 6, é 4 raiz de 3 centímetros.
Esse processo final que eu fiz em azul é a chamada racionalização. Pode parecer um pouquinho difícil, mas com treino, vocês vão perceber que fica bem fácil. Beleza, eu racionalizei. Tudo isso daí já estava pronto para a gente. Estava no quadrinho ali. Sei lá que cor que é o quadrinho. Aí lá embaixo tem a letra A e a letra B. Está escrito assim, agora é com você. Calcule o perímetro desse triângulo. Então, pessoal, façam a letra A. Eu achei para vocês que o lado vale 4 raiz de 3. Então, agora vocês vão determinar o perímetro desse triângulo. Vamos lá, fazendo a letra A. Quem tiver a resposta pode colocar aí na tela. Só um minutinho, Gabriel, já te respondo. Então, Gabriel, você quer saber o quê? Que multiplicação é essa que você quer saber? Porque 4 raiz de 3 já é uma multiplicação de um inteiro por uma raiz. O 4 ali está multiplicando raiz de 3. Raiz de 3 vezes 3 é 3 raiz de 3. O número inteiro não interfere dentro do número da raiz. Vamos lá, a gente quer calcular o perímetro. Para calcular o perímetro, eu tenho dois caminhos. Eu posso fazer assim. O lado mede 4 raiz de 3. Então, eu faço assim, 4 raiz de 3, mais 4 raiz de 3, mais 4 raiz de 3. 4, 8, 12. Então, o perímetro desse triângulo é 12 raiz de 3 centímetros. Aí alguém vai se perguntar, mas por que deu 12? Ué, a figura tem quantos lados? Se é um triângulo, tem 3 lados. Certo? Cada lado é igual ao outro, porque é um triângulo equilátero. Então, 4 raiz de 3, mais 4 raiz de 3, mais 4 raiz de 3, 12 raiz de 3. A outra maneira que a gente podia fazer era a seguinte. Como são 3 lados iguais, 3 vezes 4 raiz de 3 é igual a 12 raiz de 3 centímetros. E esse é meu perímetro. Tá? Por que 36 raiz de 3, Gabriel?
Pessoal, sem inventar moda. Tá, ok. Então tá aí. Agora a letra B. Calcule a área desse triângulo. Como é que eu calculo a área de um triângulo? Eu fiz essa pergunta na última aula e me responderam errado. Então vou perguntar de novo. Como eu calculo a área de um triângulo? De um triângulo qualquer. Ah, calcula a área elevando ao cubo? Meu Deus do céu! O nono ano, como é que calcula a área de um triângulo? Ah, Maria Eduarda, isso, base vezes altura dividido por 2. Isso mesmo, Maria Eduarda. Então eu vou colocar aqui, eu vou ter que apagar aqui toda essa parte da racionalização. Vamos lá, Gabriel. Presta atenção aqui, Gabriel, para não esquecer nunca mais. Olha aqui, Gabriel, para eu perguntar amanhã e você me falar o negócio certo. A área do triângulo, ó. A de área, T de triângulo, base vezes altura sobre 2. Lembrando que a gente adota o H para representar a altura. Aí é só substituir a T igual. A base desse triângulo é o lado dele, né? O lado é 4 raiz de 3 vezes a altura. A altura a gente tem aqui, ó. A altura é 6. Tudo isso sobre 2. Gabriel, tua chance, Gabriel. Finaliza o exercício para mim. Para salvar o dia. Olha lá, o Estevão colocou uma resposta, Gabriel. Será que o Estevão acertou? Então, olha só, Gabriel. Esse 4 aqui, ele já está multiplicando a raiz de 3, tá bom? Então, 4 raiz de 3 multiplicado por 6 vai ficar 4 vezes 6, 24. Ah, mas não interfere no número de dentro da raiz? Não. Para interferir no número de dentro da raiz, teria que ser uma outra raiz multiplicando ela. Aí 24 divididos por 2, 12. Como é a área? Centímetros quadrados. Fala, Royal. Royal Neto. Fala. Vamos, Estevam, faz a pergunta aí. Tá, Estevam, tem um processo, Estevam. Tem um processo. Eu vou explicar no cantinho aqui. Deixa eu só apagar. Abrir um espaço. Então, ó, pessoal, isso aqui é 7. Lá está 19.
Anotem, quem tiver alguma dúvida, pô, faça uma pergunta. Estevam, olha só, fica de olho, Estevam. Calma lá, Estevam, a tela está travada aqui. Aí, foi. Estevam, imagina a situação. Eu tenho raiz quadrada de 5 multiplicando raiz cúbica de 3. Tá bom? O 5, Estevam, tem expoente 1, o 3 aqui tem expoente 1. Tá bom? Raiz cúbica e raiz quadrada, para você poder multiplicar, você tem que fazer um processo antes. O processo é... Quanto que é 2 vezes 3, Estevam? 2 vezes 3 é 6. Então, você vai fazer uma adaptação às raízes. Tá vendo? Você vai deixar elas com o mesmo índice. Agora, olha só. Esse 2 aqui eu multipliquei por 3. Então, aqui dentro, o expoente eu vou multiplicar por 3 também. Olha. Então, raiz quadrada de 5 é a mesma coisa que raiz à sexta de 5 ao cubo. Tá bom? Aqui do outro lado, ó. Aqui eu multipliquei por 2 para dar o quadrado. Então, aqui eu multiplico por 2 também. Aí as duas raízes têm o mesmo índice. Então, agora eu coloco aqui. Raiz à sexta de 5 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Aí você pode resolver esses carinhas aí. Então você pode fazer lá, 5 ao cubo é 125, 3 ao quadrado é 9. Você vai ter uma raiz de índice 6 de 1125. Certo, Royal Neto? Deu para pegar a ideia? Então, beleza. Anote isso daí, Estevam, para você dar uma treinada. Beleza? Meu pessoal, então já vai dar o nosso horário. Eu vou chamando os nomes. Quem eu chamar aqui, dá presente e já pode ir para a próxima aula.